Vamos lá, vamos iniciar mais um programa, o Questão de Direito da TV Cresce. É o programa, na verdade é aula, né? Falo programa, mas é uma verdadeira aula. Quem acompanha desde o começo já fez mais que um mestrado, doutorado. São mais de 433 programas, mais de 433 palestras, aulas, o nome que você quiser, mas tem conhecimento, tá? O professor não promete dinheiro, mas promete conhecimento. Conhecimento sim. Agora prometer dinheiro é cachorrada, né, gente? Faça meu curso que você vai ganhar dinheiro. Isso aí virou moda, né? Bobo quem cai. Vamos juntos aqui, olha só. O que eu quero que você saiba hoje? Eu quero que você saiba as referências do direito imobiliário. Quais são os assuntos? Nós temos aí pelo menos de 13 até 17 assuntos cruciais que nós temos que saber. Temos que dominar no direito imobiliário para poder atuar no mercado imobiliário, seja em qual profissão for. Então eu quero muito que você preste atenção nessa aula, com muito carinho, que foi feita para você, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então. Primeiramente, o que eu quero falar para você? Professor Júlio, quais são as formas de adquirir propriedade no Brasil? Você parou para pensar? Como que eu consigo adquirir propriedade no Brasil? Aí você vai falar assim, professor Júlio, claro, comprando, né, doando. Mais ou menos o caminho, mas vamos organizar essa ideia aí. Nós conseguimos adquirir um imóvel no Brasil, uma propriedade no Brasil, através, de fato, de duas formas. Nós temos a forma originária e a forma derivada. Então, nós conseguimos adquirir propriedade no Brasil através de duas formas. A primeira originária e a segunda derivada. Originária seria formas que não dependem do último proprietário. Mais ou menos isso. Quando não depende do último proprietário, eu estou falando de forma originária. Vou repetir então. Professor Júlio, quantas formas existem para adquirir imóveis no Brasil? Duas. A primeira originária e a segunda derivada. Vamos estudar a primeira forma de adquirir propriedade no Brasil. São duas. Originária. Originária, nós estamos falando sim de formas que não dependam do último proprietário. Formas originárias não dependem do último proprietário. É isso que você tem que guardar, hein? Por que não depende do último proprietário? Porque, na verdade, foi adquirida pela constância do tempo, por algum motivo. Ou seja, eu tenho uso capião. Uso capião é uma forma de adquirir propriedade originária. Quando eu faço uso capião, não interessa quem esteja na matrícula, quem esteja no documento do imóvel. Eu não dependo do titular, do último proprietário. Então, isso que é importante você saber. Toda vez que eu fale em uso capião, é uma forma originária. Uma forma originária, mas existem outras, né? Avulsão, aluvião, então tem várias outras também, né? Também importantes, formas de adquirir propriedade originária importante. Não é só o uso capião. Nós temos o instituto chamado avulsão. Avulsão. Professor Júlio, o que é avulsão? Avulsão ocorre quando uma porção de terra é destacada violentamente, mas de maneira natural, de um imóvel incorporada a outro, havendo, portanto, a consolidação em uma só coisa. Então, ou seja, é a aquisição da propriedade imobiliária por acessão natural. Tá? Então, isso é previsto no 1251. Então, além do uso capião, nós temos outra forma originária de adquirir propriedade. E a avulsão é uma delas, né? Acho que dá para falar sobre ela, que é também importante. Também vale a pena levar em consideração. Nós temos, gente, a formação de ilhas, né? Quando trato aqui de direito de propriedade, regido pelo Código Civil, pelo direito civil, a formação de ilhas que diz respeito ao tema, né? Que ocorre em rios particulares, considerados não navegáveis e não públicos, então, a formação de ilhas. Então, isso está bem esclarecido também. Além da avulsão, gente, nós temos também o aluvião, né? Avulsão, aluvião. O que é aluvião, professor Júlio? O artigo do 1250, ele esclarece muito bem o que é aluvião. Também é o acréscimo, ou os acréscimos, formados sucessiva e interruptivamente. Ou seja, depósitos, aterros naturais ao longo das margens das correntes de rios ou pelo desvio de águas, que pertencem aos donos, né, de terrenos marginais sem indenização. Também uma forma originária de adquirir propriedade. Então, a aluvião e a avulsão. Né, também se aplica a regra acessória, né, segue o principal. Então, também.
Então, a avulsão ocorre quando uma porção de terra é destacada violentamente, de maneira natural, de um imóvel incorporado a outro, havendo tanto a consolidação em uma quanto a outra, né? Então, estamos no 251. Existe também, gente, o alvo abandonado. O que é alvo abandonado? O professor vai falar de alienígena, não, estou falando de direito imobiliário mesmo. O alvo abandonado, nós estamos falando, o alvo é o leito do rio.